Você acha que essa cultura do brasileiro de cobrar demais, de esperar muito do atleta, prejudica, e se é mais difícil você despontar no Brasil do que no outro país, por exemplo? Eu acho que a gente tem essa cultura, né, de cobrar muitos atletas. Eu acho que algumas coisas podem ser melhoradas. Eu acredito o seguinte, eu acho que certas coisas que o torcedor faz no estádio, ele não faz, por exemplo, no trabalho dele, né? Por exemplo, né, o cara tá lá torcendo, o cara não vai xingar uma pessoa normal, assim, de tudo quanto é nome e falar certos tipos de coisas que é falado, por exemplo, na arquibancada. A gente respeita, né? O atleta, ele respeita isso, né? O momento do torcedor, mas eu vejo muito que o torcedor, às vezes, ele vai para desestressar do trabalho dele. Não é só para torcer. O cara vai, pô, eu vou lá, é o meu momento de desestressar, vou xingar mesmo o jogador, mas esquece que o atleta, naquele momento também, o jogador de futebol, ele está ali com as suas famílias, né, às vezes com os seus filhos, né, tentando dar o melhor, buscando o melhor, porque ninguém joga mal porque quer. Né, isso, o cara que vai lá para dentro do campo, ele não quer jogar mal, ele não quer ser xingado pela torcida, ele não quer ser vaiado. Né? Então, certos tipos de comportamentos eu acho que prejudicam, sim, o atleta, né? Certos tipos de cobranças eu acho que prejudicam o atleta, eu acho que precisava ser revisto. Isso se vai mudar ou não, não sei, porque é uma cultura muito, né, de muito tempo, né? Não tem como conscientizar todo mundo. Eu acho que as poucas pessoas que se conscientizam, eu acho que é massa, acho que é legal, já ajuda, né? Mas eu vejo que atrapalha, sim, um pouco, sabe, os atletas. Agora, sim, tem muitos atletas que também não se ajudam, não estão preparados mentalmente e emocionalmente para a demanda que o futebol proporciona, né? E essa demanda é isso, né? É essa cobrança, é o que a gente tem, né, no futebol brasileiro, mas eu acho que passa também por uma conscientização e principalmente, né, brigas dentro do estádio, né? A gente vê crianças não podendo ir no jogo, famílias não podendo ir no jogo, porque tem medo, por exemplo, das circunstâncias que um jogo de futebol pode proporcionar. Então, essa humanização da torcida, eu acho que ela poderia ser melhorado, sim, em massa, né, no futebol brasileiro, para que a gente, não só no futebol brasileiro, no mundial também, a gente vê, não é só no futebol brasileiro que acontecem certas coisas que soam de maneira absurda. Eu acho que se eu não me engano, mundial... foi no Irã que teve uma briga generalizada esses tempos, não foi? Ou não foi no Irã? Acho que foi na Ásia, não lembro qual que teve jogador lesionado, que acabou se machucando gravemente por invasão da torcida. Eu acho que a paixão, ela é muito válida, a paixão pelo teu clube, a paixão pelo, né? Mas eu acho que tudo precisa ter um limite, né? Quando você agride uma pessoa, quando você, né, agride um atleta, por exemplo, você tá passando de um limite, né? Você tá falando, pô, a minha paixão é maior do que a humanidade, é maior do que o respeito que eu preciso ter por você como atleta, pela tua família, porque atrás de cada atleta existe pais, existe esposas, existe filhos, né? Então é legal a cobrança, é legal a paixão pelo futebol, pelo clube, né? E futebol é isso, né? Se não existisse também a rivalidade, se não existisse o Atlético Paranaense, o que seria do Curitiba? Se não existisse o Curitiba, o que seria do Atlético Paranaense? Então é uma rivalidade gostosa, né? Mas a gente precisa, eu acho que certos pontos assim davam para ser respeitados um pouco mais, mas é uma coisa assim muito, né? O que a gente vai fazer para mudar, né? A gente pode falar difícil, né? As pessoas, vocês que estão ouvindo a live, as pessoas que estão assistindo, talvez, pô, esse cara realmente tem razão, né? Certas coisas não podem ser mudadas, mas não sei se todo mundo mudaria, né? Nesse ponto, assim, a ponto de termos um futebol mais humanizado, assim, nessas questões, sabe? Deixa eu passar aqui, tem mais perguntas aqui, mas lembrando o pessoal que está acompanhando aí, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal aí para estar ajudando o Boteco, sempre tá crescendo também.
se tornar membro aí ajuda bastante. Mas deixa eu ver aqui, o Rogério comentou aqui, ó. Pensando aqui, deve ser engraçado olhar para a arquibancada no Irã e ver todo mundo com um lenço na cabeça e nenhuma mulher no estádio, né? É diferente você olhar para a torcida. Aqui é bandeira para tudo quanto é lado. Como é que é lá no Irã o estádio, a torcida? Lá não é aberto, né? Como ele mesmo falou ali, né, o Rogério, né? Certas coisas no Irã existe essa questão do machismo, né? É um machismo, né? A gente reclama aqui de alguns pontos, né, relacionados ao machismo aqui no Brasil. E aí, quando você vai para o Irã, você vê que é muito absurdo, né, as questões, né? As mulheres realmente sofrem muito lá. A gente vê muita mulher na rua, mulher casada, assim, que era de família, os maridos não querem mais, largam as mulheres lá na rua. Então, no estádio, a gente vê muito isso também, né? Vê só homens, né? E a mulherada, de fato, também não pode participar dos jogos lá. Então, é aquilo que eu falei, é um choque cultural, né? Você vê muitas coisas diferentes. Mas quando você está inserido naquele ambiente, você acaba se adaptando ao ambiente, não que você pense igual a eles. Até Sim. porque, para mim, era, né, totalmente não entrava na minha cabeça, né, como os caras tratavam as mulheres daquela maneira, né? A gente está num ambiente hoje, por exemplo, aqui no Brasil, que todo mundo sabe, né, que as mulheres elas estão igualando e até em certas profissões estão tendo até melhores resultados do que os homens, né? Então, a gente está num ambiente onde a mulher está ganhando o seu espaço, está crescendo, e em alguns países ainda a gente tem essa questão pré-histórica, né? Então, para mim, eu vi aquilo ali como pré-histórico, né? Então, eu via como uma diferença cultural, mas a gente acaba se adaptando, né? O Zusa Braga, Anderson destruía no Coxa, jogava muito, precisamos de jogadores identificados com o clube igual a ele. Até um negócio que você comentou na live já, Anderson, a questão da mentalidade do clube e tal. Você tinha uma característica que a torcida do Coxa sempre, eu acho que adotou jogadores com essa característica. Até os lances que a gente viu ali, aquela bola quase saindo para a linha de fundo, você foi atrás, conseguiu resgatar. Você sente que a torcida do Coxa abraça esses jogadores que joguem com raça, que não desistam nunca? Você acha que isso faz parte um pouco da mentalidade da torcida do Coxa? Cara, eu acho bastante, assim, teve até um momento, é legal a gente falar sobre isso, porque no início da minha transição para o profissional, para eu começar a ter uma sequência mais produtiva no Curitiba, né, a gente fala que isso, né, a gente pega e faz um relato da atuação do Anderson Gomes do Curitiba. Então, daí a gente pega e a gente vê que ele teve bons resultados, né, fez gols que foram interessantes, né, ajudou a equipe em alguns campeonatos, mas no início, assim, na minha atuação no Curitiba, eu tive um pouco de dificuldade. E isso é uma coisa que eu falo muito para os atletas, né? O atleta encontrar a temperatura certa para jogar futebol profissional. Então, eu demorei um pouco para entender qual que era a temperatura, né? Eu tive um pouco dessa temperatura em um jogo, eu lembro em um jogo do Sub-20 do Curitiba, quando a gente foi jogar a Taça BH. Então, isso passou pela minha autopercepção. Eu tive os 2 primeiros jogos lá na Taça BH, fui mais ou menos. Eu falei, cara, o que está faltando para mim para que eu pudesse, de fato, jogar melhor? E aí, eu lembro que eu falei, cara, eu vou entregar tudo. Vou entregar tudo dentro do campo. O que é entregar tudo? É você entrar desde o primeiro minuto com intensidade lá em cima, se movimentando, aparecendo para o jogo com confiança. O erro não te abalar, principalmente, né? Você encontrar essa temperatura e que o erro não te abale. Mas o que acontece? Quando você entra com essa temperatura, dificilmente você erra. Então, eu demorei para entrar nesse ritmo e no Curitiba eu comecei a entrar, né, já no Paranaense de 2006, quando eu comecei a entrar alguns jogos. Eu lembro muito bem que o primeiro jogo que eu encontrei essa temperatura foi num jogo do Paranaense, quando a gente jogou contra o Toledo fora de casa. Que eu entro no jogo, eu teve uma jogada que eu dei a meia lua no cara e fui lá e dei assistência pro Case foi lá e fez o gol. Daí teve uma outra jogada que eu finalizei de fora, quase fiz um golaço. Encontrei a temperatura certa. A partir desse momento no Curitiba, todos os jogos que eu entrava, eu armava um rebuliço. Tanto que no outro jogo contra o Bandeirantes, no Paranaense, eu entrei 5 minutos para acabar. Eu estava lá no banco de reserva, a gente estava fazendo aquecimento ali atrás do gol. Eu falei, cara, se eu entrar, eu vou fazer gol.
E eu tava dando a vida no aquecimento, eu falei, cara, o cara vai me chamar, o cara vai me chamar. E aí o Estevão me chamou, eu fui lá, 5 minutos de jogo, eu fiz o gol. E a gente ganhou de 3-1 do União Bandeirantes, e foi o meu primeiro gol como profissional no Curitiba. Foi um gol de peixinho que eu fiz de cabeça, que esse já tinha feito um gol no jogo e a gente ganhou de 3-1. Então, essa intensidade, sabe? Essa intensidade o atleta ele precisa encontrar. E eu lembro que isso foi muito legal, sabe? Eu encontrar essa intensidade e aí eu me identifiquei. Eu achei qual era o atleta que se identificava com a camiseta do Curitiba naquele momento. E foi aonde começou a dar tudo certo para mim, porque todo jogo eu entrava e entregava tudo dentro de campo, né? Entrando 5 minutos ou jogando o jogo todo, era a mesma intensidade que eu jogava. Né? A qualidade técnica, eu já tinha qualidade técnica, eu já estava preparado, eu joguei a base toda, eu estava no profissional, então não era a minha preocupação, a minha qualidade técnica ou a minha parte física, e sim aquilo que eu precisava entregar de vontade, de determinação dentro do campo. E eu precisava estar preparado para aquilo ali, né? Mas isso que você falou, Anderson, você acha que cada clube tem a sua especificidade ali disso? Por exemplo, no Coritiba você tem que jogar com mais raça, no outro clube você tem que jogar com mais clássico, mais técnica. Você sente isso? Cara, eu sinto, por exemplo, eu acredito, por exemplo, né, nessa individualidade de cada clube. Por exemplo, o cara que joga no São Paulo é um cara que o torcedor às vezes não exige tanta intensidade dele de entrega, do cara dar um carrinho. É um clube que o cara espera um cara extremamente técnico, um cara que vai resolver o jogo e ponto final. Já no Corinthians? Já, por exemplo, do Corinthians. Cara, se o cara ficar moscando dentro do campo, o próprio Luan, o tanto de dificuldade que ele teve. Se o Luan tivesse no São Paulo, ele tinha se dado bem, extremamente bem. Porque é um cara muito técnico. Já no Corinthians, a torcida demorou a começar a entender como que o Luan jogava, ter mais paciência com ele, né? Então, o exemplo disso, Anderson, eu acho que é o Alexandre Pato, né? Que não conseguiu dar certo no Corinthians, mas no São Paulo fez muitos gols, né? Acabou tendo sucesso. Exatamente, exatamente. Você acabou de dar exemplo de um cara extremamente técnico, que no São Paulo deu super certo, mas no Corinthians não deu. Por quê? Porque não basta ser só técnico no Corinthians, o cara tem que entregar outras coisas. No Curitiba não basta ser o cara ser só técnico, o cara tem que entregar outras coisas. Se o cara não entregar essa temperatura do jogo dele, não se conectar de fato com a torcida não entender que esse cara tá se esforçando além daquilo que se espera dele, ele vai ter dificuldade. Mas eu acho que tem exceções que são aqueles caras fora de série, né? Por exemplo, o Alex da vida, né? O Alex não precisava ter essa intensidade porque era um gênio, né? Aí a gente já tá falando de um cara que tem mais nome, né? Então é um cara que ele se protege dentro daquilo que ele já construiu, né? Eu dei o meu exemplo, mas naquela época eu estava buscando meu espaço, ainda ninguém me conhecia, né? E isso é muito importante para o atleta que está aparecendo pelas primeiras vezes, o atleta que está ainda buscando o espaço dele, né? Talvez num segundo momento, né? Lá no meu segundo ano eu já não precisava tanto. Por quê? Porque a torcida já me conhecia, mas mesmo assim eu procurava entregar o meu máximo, porque é a temperatura, né, que eu identifiquei que eu conseguia dar o meu melhor, né? Então essa na verdade é uma individualidade de cada atleta, né? E aí esse atleta ele precisa identificar como ele de fato consegue entregar o melhor dele dentro de campo.